O meu nome é Carmen Ferreira, como é habitual, estou aqui neste canal para falar da astrologia. Hoje vamos falar do grande eclipse do mês de abril de 2024, que acontece no dia 8, no horário de Portugal continental, às 18h20, no horário de Brasília, às 15h20, no grau 19 do signo de Carneiro, no signo cardinal. Ora, este eclipse, dado que se trata de um eclipse solar total, portanto, de uma lua nova, traz uma força de manifestação, de mudança, de limpeza, de reorganização muito forte, que afetará em especial os signos cardeais, a saber, Carneiro, Balança, Caranguejo, Capricórnio, ou para quem, tendo outros signos solares, tenha, por exemplo, ângulos de mapa. O que é que são os ângulos de mapa? O ascendente, estes signos. O meio-céu também é muito forte, principalmente nestes dois casos. A força do eclipse far-se-á mais presente, mais visível. Já desde o dia 25 de março que tenho notado uma coisa curiosa. Nas consultas de terapia, muito em particular o signo solar Carneiro tem estado mais, tem recorrido mais, tem feito mais pedidos de ajuda, porque de alguma maneira, quer saibam, quer não saibam, que se trata da força dos eclipses, sentem esta necessidade de se reorganizar perante todas estas propostas. Este eclipse tem realmente uma presença muito forte e ele vai-se dar no grau exato, em que também está no grau exato, no minuto exato, Quiron, em Carneiro. Este Quiron em Carneiro, que tem também trazido uma série de questões a respeito desta energia ariana de assertividade, colocação de algum centro nos seus próprios propósitos, traz uma ferida, porque Quiron tem sempre este sentido da ferida mais profunda, no que é o sentido da liberdade, no que é também o arquétipo masculino, que está muito associado ao arquétipo do signo de Carneiro, e ainda temos como fator muito especial deste eclipse que um bocadinho mais à frente, no grau 24, se encontra Mercúrio em movimento retrógrado. Portanto, é um eclipse que traz uma força de mudança para a frente, digamos assim, de propostas para a frente, mas com este Mercúrio retrógrado também traz uma mensagem muito especial de vamos olhar para trás, vamos rever, vamos retificar, e traz esta oportunidade de, para muitos assuntos, podermos retificar o que ficou para trás. Tenho-me perguntado, curiosamente, nestes últimos 2 ou 3 dias, tem sido um tema recorrente nas consultas ou até nos contactos, o que é mais aconselhável, porque é uma lua nova, está certo. As luas novas são momentos de início, de sementes que vão crescer neste novo ciclo, porque a lua nova é o início de uma lunação. Mas para os eclipses, as indicações mais tradicionais é de algum resguardo, de algum recato. É um dia bom para descansar. Já com Mercúrio retrógrado não seria uma boa altura para tomar decisões novas, iniciar novos projetos, resolver, né, de alguma forma tudo que envolve comunicação. Mercúrio fica então com esta questão, enquanto Mercúrio está retrógrado, o que acontece até o dia 25 deste mês, fica sujeita a esta condição especial do Mercúrio, que nos pede uma atenção especial de revisão. Quando isto acontece num eclipse, esse efeito perdura ainda mais, faz-se ainda mais presente,
e está de alguma forma a chamar a atenção em cada um dos nossos mapas, onde está Carneiro, os assuntos estão associados ao signo de Carneiro, muito especial esta questão aqui entre o grau 19 e o grau 24, digamos entre o grau 18 e o grau 25, muito em especial neste espaço de graus, o que nós temos, que planetas, que assuntos, ou seja, qual é a casa onde este grau acontece, que é o mesmo que dizer em que casa é que vai acontecer este eclipse. Creio que nos vai trazer aqui um espaço de cerca de meio ano com grandes novidades e com muitas situações de resolução do passado. Os eclipses têm esta força e por isso eles eram tão temidos, de promover uma espécie de mudança que traz muitas vezes o desaparecimento, o eclipsar de algum assunto. Para que possamos, e porque os eclipses estão sempre associados ao eixo nodal, que em trânsito se encontra no signo de Carneiro, no dia do eclipse no grau 15, portanto a 4 graus da lua nova. O eixo nodal tem uma tónica muito de qual é a direção para onde precisamos ir, ou precisamos estar a integrar, porque é sempre um eixo. Neste caso, o Nódo Norte está em Carneiro, significa que o Nódo Sul está no signo oposto, que é Balança. E então, esta proposta muito forte para estes próximos 6 meses, melhor dizendo, para esta primeira metade do ano também muito intensamente, é realmente qual é, de que forma estamos a honrar as dinâmicas dos nossos relacionamentos, o que é que pedimos, o que é que temos a coragem de pedir. Estou-me a sorrir porque me lembrei há poucos dias de uma situação em consulta em que a pessoa me dizia: fiquei triste porque tudo quanto eu precisava era de um abraço. E eu perguntei: e porquê que não pediste um abraço? E a pessoa ficou a olhar para mim com um ar muito intrigado, a tentar encontrar uma resposta válida de porque é que, se eu preciso de um abraço, eu me impeço, eu me inibo de pedir um abraço. E este é um exemplo de que dinâmicas nos está coletivamente a ser proposto resolver, integrar o sentido do eu em Carneiro com o outro em Balança. E então temos, como disse aqui, um eclipse muito forte, num ano que já todos ouvimos dizer, já todos temos a percepção de que é um ano importante, que os processos de mudança coletiva continuam em velocidade estonteante, e que individualmente cada um de nós precisa de estar ainda mais consciente do que é que precisa então integrar nestes momentos. Isto é, no geral. Na segunda parte do vídeo vou falar agora para os 12 signos, incidindo na questão dos eixos para podermos ver qual é a casa simbolicamente. É óbvio que se já têm algum consultor astrológico da vossa confiança, podem sempre pedir essa informação ou até agendar uma sessão especial para tratar destes eclipses, mas eu falo por mim, obviamente só posso prometer por mim. Para quem já trabalhou comigo, terei todo o gosto em vos informar qual é o tema que está especificamente ativado com este eclipse. Para quem não tem ou não quer optar por esta possibilidade, isto é válido para estas anotações, são válidas. Este estudo é feito para o mapa do Sol de cada signo e também faz todo sentido para o signo ascendente. Então, como é habitual eu dizer,
o ideal será que ouçam os dois, o vosso signo solar e o vosso signo ascendente, e de alguma forma consigam mais o primeiro nível de interpretação é o eixo em que ocorre este eclipse, que é Carneiro, e portanto envolve o eixo do nódulo sul em Balança, e depois irem ver o vosso signo solar, vamos imaginar que é Carneiro, ou o vosso signo ascendente é Carneiro com ascendente Sagitário. Então vão também ouvir qual é a proposta para Sagitário, porque a probabilidade de estes três filtros, ao sobreporem-se, criar uma tonalidade diferente que vos fará mais sentido na vossa vida é grande. E então, antes de passar para a segunda parte, o apelo habitual: se este vídeo, se esta conversa vos fez sentido, se acham que ela pode ser útil a mais alguém, então eu desde já agradeço que façam a partilha destes vídeos, seja individualmente, seja nas vossas redes sociais, e deixem também ficar aqui os vossos comentários, os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, porque esse vosso apoio é muito importante e eu fico muito agradecida por ele. Então, obrigado, e vamos agora para a segunda parte do vídeo. Então, temos o eixo Carneiro, ou Áries, em português do Brasil, e Balança, Libra, no mesmo português adocicado do Brasil. Este é o eixo por excelência deste eclipse, desta época de eclipse, e, portanto, é um dos eixos mais importantes, e se o vosso ascendente é um destes, isto também será muito importante. Como disse, para Carneiro o tema vai ser como é que os meus propósitos individuais, os meus desejos individuais, concilio e integro isso com a necessidade do outro e aquilo que eu necessito do outro, porque é sempre o que é que o outro precisa de mim e o que é que eu preciso do outro. É encontrar este equilíbrio. O facto de Quirón estar aqui e Mercúrio estar em retrogradação também me faz pensar que este é um eixo, quer para Carneiro, porque isto vai acontecer na casa 1, portanto é uma coisa muito a respeito da sua própria postura, da sua própria abordagem às coisas, e para Balança na casa dos relacionamentos, mas lembrando que quando eu trabalho uma casa, a outra casa o outro lado do eixo vai também sintonizar essa mudança. Então digamos que o tema nos dois eixos é um bocadinho o mesmo, mas visto do ponto de vista diferente. Para Carneiro, como eu estava a dizer, é do ponto de vista individual, para Balança é do ponto de vista da relação, olhar para a relação, olhar para o outro. E é então estava a dizer que o facto de Mercúrio estar retrógrado aqui também me faz pensar que este eclipse pode trazer ao de cima. Os eclipses têm essa coisa de permitir um olhar diferente, fazem realmente, muitas vezes está associada à ideia de que algo desaparece, mas neste desaparecimento algo emerge. E este assunto emergente para este eixo pode ser uma relação do passado, uma relação que não tenha tido a conclusão desejável, uma relação que precise da retificação do Mercúrio retrógrado. Então não será surpreendente, nunca é com Mercúrio retrógrado, a volta de algumas pessoas do nosso passado, alguns contactos, e não, para este eixo em particular isso vai ser muito importante. Para o eixo Touro-Escorpião, estamos aqui num eixo mais dedicado ao equilíbrio, ao estado de saúde, de desempenho, o melhor estado de saúde na casa 6 para Escorpião, na casa 12 para Touro.
é um excelente eclipse, é uma excelente oportunidade para Touro, que também está a sentir muito a força de Urano e da conjunção que vai acontecer de Urano-Júpiter. E nem todas as pessoas estão a sentir isto de uma forma muito tranquila. Isto está a ser uma energia tão forte de mudança que, sendo Touro um signo que aprecia a estabilidade, a tranquilidade, a permanência, percebo por as pessoas à minha volta que está a haver uma reação de inquietação em relação a esta energia. Para Touro, este é um excelente momento para limpar, para ter uma outra luz sobre os assuntos que tem metido debaixo do tapete. Todos aqueles assuntos que ficam para depois, todas aquelas crises emocionais, até espirituais, no sentido da pessoa se sentir conectada, seja lá como for. Touro, este é o momento em que aquilo que ficou debaixo do tapete vai fazer tropeçar. Portanto, o melhor é organizar-se para não tropeçar e para entender e olhar para debaixo do tapete. Para Escorpião, este é um eclipse que traz uma proposta mais prática, mais relacionada com o ambiente de trabalho, com os seus procedimentos de trabalho. Pode haver realmente aqui assuntos muito palpáveis, muito do dia a dia. Pode estar relacionado, a casa 6 também está relacionado com animais domésticos, com as pessoas que trabalham subordinadas à nossa autoridade, e como é habitual eu falar da casa 6 com o tema de como é que nós organizamos o nosso dia a dia, a nossa agenda, como é que tempo reservamos para cuidar do nosso corpo físico, do nosso bem-estar, que tempo dedicamos ao trabalho, esses assuntos assim muito que relembro, porque sendo um eixo temos sempre esta permanente. Se aqui sobe, aqui baixa, se aqui sobe, aqui baixou, se aqui subiu, ali baixou. Não é possível mover na casa 6 sem sentir esses efeitos na casa 12. Ou seja, se eu cuido melhor do meu corpo, porque é um dos assuntos da casa 6, então eu também vou me sentir melhor na minha mente. Se eu cuido ou não cuido da minha mente, o meu corpo físico vai sentir também isso. É um clichê, é algo que faz parte do conhecimento comum, de que acho que pouca gente duvidará desta conexão, desta relação de causa e efeito entre o meu corpo e a maneira como eu cuido do meu corpo e como eu uso o meu corpo no dia a dia, no meu cotidiano, e a maneira como eu me sinto psicologicamente, espiritualmente, mas ainda assim é importante. Com esta questão do Mercúrio retrógrado para Touro, eu creio que isto está muito a ver, está muito relacionado com ver, pensar no que ficou realmente para o passado. No caso de Escorpião, isto estará mais relacionado com observar o que é que funcionou bem no passado. Um determinado procedimento nos tempos, naquelas semanas em que andei a beber, a tomar mais consciente a minha necessidade de beber 1,5 litro de água por dia, e eu senti-me muito melhor, eu senti-me, ok, então há que retomar isso. Este Mercúrio retrógrado para Escorpião será então, penso eu, muito prático. Para o eixo Gêmeos-Sagitário, temos a casa 11 para Gêmeos, casa 5 para Sagitário. Esta é um eixo de sociabilidade, casa 11, de ligação com o grupo, de prazer, de alegria. É um eixo importante para perceber Gêmeos, e é possível que Gêmeos
esteja a reparar, porque este já não é o primeiro eclipse em Carneiro, né? Que algo está a mudar na maneira como se relaciona com o grupo, talvez algum grupo com que se relacionava, seja um grupo de amigos mais informal, seja uma associação com fins humanitários, solidários, sociais, em que participava e que estão a haver mudanças, movimentações aqui e é preciso encontrar uma reconexão ou olhar para o passado no sentido de entender o que é que já não funciona e, portanto, como substituir este tema. Para Sagitário, como é este eclipse na casa 5, que é a casa do divertimento, do romance, daquele romance tipicamente de verão, sem preocupações, do exprimir-se criativamente, pode haver aqui a oportunidade de Mercúrio retrógrado, eu relembro, de retomar contacto com algum romance do seu passado e isso trazer algum contributo, uma alegria, relembrar alguma coisa, pode ser uma espécie de. É um processo que também tem a ver a casa assim com a casa do. A imagem que eu tenho de mim, qual é a imagem qual é a marca que eu quero apresentar de mim. Então, isto muitas vezes pode estar associado quer à questão do romance, do amor, pode estar associado a uma atividade de tempos livres, um hobby, a prática do desporto. É um eixo interessante e que também convida Sagitário a olhar para o passado e a pensar. Eu sentia-me tão bem quando ia às aulas de dança ou às aulas de pintura ou quando praticava desporto com os meus colegas, os meus amigos. Que tal pensar em fazer isso de novo? Para o eixo Caranguejo, Câncer e Capricórnio, como disse antes, e seja este eixo o vosso signo solar ou o vosso signo ascendente, como disse antes, este é um outro eixo muito importante que vai sentir uma nova movida nas suas coisas. Para Caranguejo, este eclipse está-se na casa 10, na casa da projeção no público, da imagem, da carreira, da reputação, que é importante, porque de alguma forma este topo do nosso mapa, a casa 10, representa aquilo pelo qual somos conhecidos e, portanto, é quase impossível que isso não tenha um impacto a outros níveis. Esse é sempre o tema das casas cardeais, 1, 7, 4, 10, é que mexidas, mudanças, propostas diferentes nestas áreas sempre vão desencadear uma série de outras mudanças. Portanto, para Caranguejo é um excelente momento de olhar para trás, de retomar alguma atividade, de retomar alguma projeção. E neste eixo também encontramos os significantes das figuras parentais. Então também pode haver aqui alguma mudança na relação com alguma figura parental, principalmente uma figura mais da autoridade, porque a casa 10 tem sempre esse tom mais saturnino, seja como for, Caranguejo precisa de, neste eclipse, estar nas melhores condições possíveis para tentar perceber o que é que lhe está a ser mostrado, para tentar perceber o que é que lhe está a ser pedido fazer. Para Capricórnio, isto é casa 4, é o fundo do mapa, é os pés, é as raízes, é a família, é uma figura parental também. Então podem estar a acontecer aqui mudanças e uma luz nova sobre estes assuntos que
relembro, este não é o primeiro eclipse em Carneiro desta fase. Então, o tema já foi sussurrado, de certeza. É uma questão de olhar melhor para ele. Nem sempre é fácil e, portanto, uma vez que os eclipses têm sempre esta questão de vão acontecer mudanças, mas, e principalmente para os signos cardeais, o que é difícil é não precipitar essa mudança. Como eu tenho conversado muito nos últimos dias sobre estes eclipses, que têm sido motivos de conversa nas aulas, nas consultas, nas conversas com as pessoas mais próximas, isso é difícil para mim enquanto caranguejo, é não precipitar a mudança, é preparar e remover ou organizar melhor o espaço que vai ser impactado, mas qualquer impulso nesta fase é precipitado e pode ser inútil e até pode ser prejudicial. Para o eixo Leão-Aquário, este eclipse ocorre no eixo da aprendizagem, casa 9 para Leão, casa 3 para Aquário. Casa 9 tem a ver com as verdades em que eu baseio e oriento a minha vida. Seja isto ao nível de conhecimento, de qualquer forma de conhecimento, porque o ensino superior, o conhecimento mais aprofundado é um assunto de casa 9, seja nos valores, no sistema de valores que me regula, seja na ligação com o estrangeiro. E, portanto, dependendo muito do mapa de cada um, às vezes isto do estrangeiro parece uma coisa muito longínqua, para a maior parte das pessoas nem tem nenhum assunto de estrangeiro, mas de repente, depois dos eclipses ou depois de trânsitos importantes, acabo por ouvir esses comentários, porque às vezes a pessoa trabalha numa empresa que trabalha para o estrangeiro, a pessoa por exemplo, um professora de línguas estrangeiras. Isto, casa 9, vai mexer muito com a sua uma das assinaturas da sua vida, né? Então, leis e aprendizagem. Mercúrio retrógrado está lá. Por exemplo, pode acontecer que a pessoa, era uma coisa que fazia sentido aqui, que venha algum assunto que não tenha ficado completo ou preenchido relativo a uma viagem. Pode ser o momento que a pessoa decide, por exemplo, terminar uma formação, fazer um mestrado, um doutoramento, terminar uma licenciatura, pode ter a ver com isso. Para Aquário, isto está num plano mais próximo, casa 3 é tudo mais próximo, e traz aqui, Aquário com Mercúrio na casa, Mercúrio retrógrado na casa 3, pode estar a sentir alguma dificuldade nas suas deslocações do dia a dia, parece que a coisa se complica, se sofre atrasos, imprevistos, mal entendidos. Para Aquário, principalmente, então, com a força deste eclipse, muito importante. Na verdade, para este eixo, muito importante. Aquilo que escrevem, aquilo que dizem, aquilo que sentenciam, mais para Leão neste caso, por causa da casa 9, mas toda a forma de comunicação, todo o acesso à informação para Aquário também fica aqui com este tema muito, muito, muito reforçado. Para o eixo Virgem-Peixe, temos casa 8 para Virgem, casa 2 para Peixe, o eixo das finanças. Uma mudança considerável na forma como gerem as finanças. Para Virgem, como gerem a crise, porque a casa 8 também é a casa da crise. Como gerem as crises emocionais, porque a casa 8 é uma casa relacionada com o signo de água. Como lidam com os ganhos e perdas. É um tema que pode ser, e depois, ainda este ano,
agora não tenho aqui presente as datas, mas já vamos ter um eclipse neste eixo Virgem-Peixe. Virgem, creio que está numa fase que precisa de aprender e lidar com o fecho das crises, com o fecho das situações, com o resolver e retirar aquilo que já não é necessário, aquilo que de alguma forma está a prejudicar. Para peixes, isto tem mais a ver com a maneira como ganham dinheiro. Haver aqui uma transformação na forma como ganham dinheiro, de haver uma percepção diferente sobre como o podem fazer, uma percepção diferente também do valor dos talentos que têm para tratar deste assunto, sendo que peixes muitas vezes este assunto da casa 2 é um assunto ao qual fica assim um bocadinho, é demasiado prático, demasiado palpável para a sensibilidade de peixes, mas é uma excelente altura para resolverem isso, até porque relembro que ainda este ano já começam os eclipses em Virgem Peixe, portanto também são de esperar muitas mudanças. Saturno está em Peixes a pedir muito rigor, a Virgem também, portanto é um eclipse, como deu para perceber, com um impacto enorme. Todos os momentos são importantes. Alguns vão ter uma predominância, uma perseverança nas nossas mentes, nas nossas vidas, mais do que outros, e este eclipse é um deles. Então, um excelente eclipse para todos. Obrigada e até ao próximo vídeo.